Estamos começando mais um programa, o UNB Diálogos, este programa da UNB TV. Hoje nós temos a presença do reitor Naumar de Almeida Filho, que é atualmente reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, mas é um ex-reitor da Universidade Federal da Bahia. E o professor Naumar tem umas experiências muito interessantes que ele vem desenvolvendo desde o início, não é? E com experiências que ele, como gestor universitário, categorizou como multidisciplinaridade, né? Pautadas na multidisciplinaridade ou na meta-intertransdisciplinaridade. Então, eu começo perguntando ao reitor Naumar o que é que ele define por esta categoria, né? A multidisciplinaridade é a simples convivência de diferentes disciplinas. E eu diria que isso existe, é feito, é realizado sem problemas. As universidades têm diferentes departamentos onde tem a convivência e algumas vezes a colaboração e raras vezes uma integração. E a meta intertransdisciplinaridade são indicações de superação da disciplinaridade, mesmo na sua forma multiplicada. E eu acredito, e há muita gente também investindo nessa orientação, é a chave para a gente ter uma universidade socialmente mais inclusiva, mais responsável do ponto de vista político e também consistente do ponto de vista científico, acadêmico, artístico e cultural. Uhum. Então, professor, eu gostaria de saber como é que essa proposta foi aplicada na Universidade Federal da Bahia. Em 2002, a gente assumiu a reitoria e, em seguida, um debate se estabeleceu, aliás, para e passo aqui com a própria UNB, no sentido das ações afirmativas na universidade. Nós implantamos as ações afirmativas em 2005 e, a partir de 2006, começamos a ter um contingente de sujeitos que nunca tinham estado na universidade como grupo cultural. E aí a questão é, que universidade é essa que está se abrindo para as populações excluídas, né? Então começamos a questionar que o modelo de universidade que o Brasil desenvolveu é muito mais adequado a uma elite, a constituição de uma formação de quadros para as futuras gerações da mesma elite e, como o Onísio Teixeira indicava, a universidade representava um grande fator de exclusão social no Brasil. Então, com essa motivação, nós começamos a pensar que outro desenho de universidade é possível. E a ideia de superar essa disciplinaridade, essa forma organizada, estruturada, rigorosa, que se costuma dizer as caixinhas dos saberes, né, ou do conhecimento científico, nós visamos muito mais abrir a instituição para encontrar outros saberes, para que ela tivesse um significado para aqueles novos sujeitos que estavam entrando na instituição. Aí começou muita coisa que está desembocando nesses experimentos que você mencionou. E como é que o senhor está implementando agora esta perspectiva multidisciplinar na Universidade Federal do Sul da Bahia? Iniciamos com os bacharelados interdisciplinares na Federal da Bahia. Eles foram implantados a partir de 2008 e permitiu, durante o Reúne, que a nossa universidade crescesse de 3.700 vagas para quase 4.000 vagas, né? E esse crescimento foi possível em função da implantação do que chamamos de regime de ciclos. Os estudantes não entram direto nos cursos profissionais, eles entram em grandes áreas, ciências, artes, humanidades, saúde. Esse era o projeto original da UNB. Isso, do Darcy Ribeiro. E do Onísio Teixeira. E do Anísio, nosso modelo, né? E que foi muito exitoso. Exatamente. Era um modelo que dava um tempo para os alunos poderem amadurecer a área profissional que desejavam seguir. E permitia mudar. O sistema que temos hoje, a mudança é impossível. Você faz um processo seletivo, era o vestibular, agora o Enem,
entra num curso, se quiser mudar, tem que sair e prestar outro processo seletivo. Com o regime de ciclos, não. O aluno tem até 3 anos que constrói sua decisão informada. E no segundo ciclo é que o que é formação específica é possibilitado pela universidade. Nós já estamos com 3 anos no sul da Bahia de experiência desse modelo, mas nós radicalizamos esse modelo. Acrescentamos licenciaturas interdisciplinares, além dos bacharelados, para reforçar a formação de professores. Porque a Universidade Brasileira também tem uma grande dívida com a educação básica. A Universidade Pública Brasileira pouco contribui para solucionar a crise educacional brasileira. É verdade. Essa crítica até o professor Cristóvão Buarque sempre fez, né? Essa missão da universidade pública na formação dos professores, né? Da educação básica. Eu queria saber quais foram os principais resultados que o senhor obteve na experiência da Universidade Federal da Bahia. Na Bahia, em Salvador, a primeira coisa que conseguimos foi interiorizar. A Federal da Bahia era uma universidade sediada em Salvador desde sua fundação. Então abrimos alguns campi no interior, desmembramos uma unidade avançada de agronomia que terminou virando a Federal do Recôncavo da Bahia e lançamos as bases para a Universidade Federal do Oeste da Bahia e depois a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é onde eu estou agora com essa missão de implantar a nova instituição. Os bacharelados interdisciplinares foram aplicados na instituição, implantados em uma unidade chamada Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, e persiste, mas infelizmente não conseguiu transformar o restante da instituição. Então nós temos uma parte da instituição formada por alunos que entraram pelo regime de ciclos e a outra parte por entrada direta nos cursos. E essa convivência não é simples, é uma convivência conflituosa, mas lá na Federal do Sul da Bahia não, nós conseguimos ter o modelo exclusivo, só se entra na instituição através da formação geral nos cursos de primeiro ciclo, que são esses bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares. Então, e como ocorre esse encontro de saberes nessas experiências universitárias? O projeto nosso foi desde o começo muito territorializado, muita discussão, muita interação nos próprios municípios, né? E a gente conseguiu implantar um modelo que também é muito semelhante ao modelo original da UNB, que é os colégios universitários. Então, era bom até o senhor falar um pouco sobre essa experiência dos colégios universitários, que deixa os prefeitos das cidades, né? Bastante empenhados né, em conseguir colégios universitários nos seus municípios. Isso tem acontecido, sim. O que fizemos foi, em vez de criar polos na região, é uma região muito vasta, de uma ponta a outra tem alguma coisa como 500, 600 quilômetros, né? Então, para um jovem pobre, de uma família pobre, que trabalha num município de pequeno porte, é tão difícil se deslocar para Itabuna, que é a reitoria, Porto Seguro ou Teixeira, do que vir para Vitória, para Brasília, para Salvador. E aí o que fizemos? Descobrimos que as escolas de ensino médio têm grande evasão, portanto, tem sempre pavilhões e salas disponíveis, ociosas. E a gente recicla esse espaço, instala um kit de conectividade e transforma esse espaço em uma unidade descentralizada da universidade. E aí os alunos daquele município não precisam se deslocar para a sede para entrar na universidade. Fazem o Enem e se submetem a um processo seletivo, onde temos uma proporção de reserva de vagas bastante alta, 85% para alunos de escola pública. É bem alto. Mas apenas replica a demografia. 85% dos egressos do ensino médio na nossa região vem de escola pública. Nada mais justo do que a universidade retificar aquela segregação, seleção social, discriminação social, social e racial étnica também. Sim, né? Com certeza. Então, os colégios universitários são basicamente isso. Já temos 8 implantados
nos arredores dos 3 polos, e o projeto original são 36 desses colégios, incluindo áreas indígenas, também assentamentos e áreas de quilombos, né? É uma área que você tem uma população vulnerável bem expressiva, né? Qual é a população dessa área que a universidade abrange? Entre 1.700.000 a 2 milhões de habitantes, são 48 municípios, e a oferta de educação superior é minúscula. A educação superior pública, quando chegamos, eram apenas 1.200 vagas, né? Nossa! Agora nós conseguimos dobrar essa oferta, com muita dificuldade, evidentemente, né? Mas o nosso projeto é um projeto para uma universidade de médio porte, de 9.000 entradas, né? E algo em torno de 20.000 alunos, né? É um projeto bem desafiador, né? Então. Mas a sua pergunta tinha sido a questão do encontro de saberes. Então, fechando aqui o encontro de saberes. Né? Aí eu precisei explicar o colégio universitário porque o fato da gente estar recebendo alunos e não rompendo os laços deles com seu próprio ambiente cultural de origem, né, nos faz buscar respeitar muito os conhecimentos, as matrizes de pensamento que predominam nesses lugares. Aí o trabalho de uma certa cartografia desses espaços permitiu a gente identificar que tem uma sabedoria tradicional, popular, uma sabedoria prática, né? E a nossa universidade reconhece isso. Nós credenciamos professores entre os mestres de saberes da região. E isso além de permitir uma integração, uma afiliação, uma transição. Uma interlocução também, permite né? também uma interlocução, conhecimento científico, diálogo. conhecimento popular. Perfeito. Aqui na conversa aqui no CEAM mesmo, eu não tive chance de mostrar. A gente tem um carpinteiro que sabe fazer barcos. Ele dá aula para os nossos alunos de ciência, porque os engenheiros não sabem fazer barcos, não sabem fazer casas, né? Eu me lembro um depoimento do Almir Klint, que ele disse que passou anos observando e conversando com os jangadeiros do Brasil, em várias regiões brasileiras, né? E a partir daí ele combinou com o conhecimento das engenharias, né? As várias áreas que ele precisou para fazer aquele barco especial, né? Que ele foi até o Ártico. Os mateiros conhecem mais as árvores do que os botânicos, né? As herbalistas, curandeiras, sabem muito mais das espécies que têm princípios ativos, né? E alguns deles são até desconhecidos da farmacologia. Então, a gente tem um grupo bastante grande. Tem uma professora que ela é ceramista. A cerâmica é inclusive uma arte que está se perdendo. Está sendo substituída pela produção industrial de vasos plásticos, que inclusive não tem nenhuma ressonância para a sustentabilidade, né? Enquanto que as moringas, as panelas de barro, são parte de um artesanato que a universidade precisa incorporar como dentro do seu foco de interesse, né? Muito interessante, né? E esse impacto que está tendo essa experiência universitária na Universidade Federal do Sul da Bahia nas comunidades locais, né? Que o senhor mencionou indígenas, quilombolas, assentamentos rurais. Então, qual o impacto nessa população vulnerável, né? Que está aí nessa região? Que é Itabuna, Teixeira e Porto Seguro, né? A universidade se distribui no espaço dos 3 municípios, né? Isso. E é uma região culturalmente muito diversa. Temos a maior concentração de tribos indígenas do litoral brasileiro, do litoral atlântico brasileiro. Também tem assentamentos, muitos assentamentos do MST e outros movimentos, e quilombos muito antigos, né? Além de pequenas propriedades rurais. É uma área de cultura de cacau, na sua parte norte, e na parte sul, a Mata Atlântica foi destruída e substituída por pastagens. E algumas dessas pastagens agora estão sendo replantadas como monocultura do eucalipto para a produção de celulose. Então é uma região que é um microcosmo do Brasil, com muitos dos problemas. Os rios estão muito poluídos, alguns mortos até. Então é um desafio para a instituição em geral.
Uma tarefa importante para a gente é conscientizar as comunidades da região sobre esses processos que eles estão participando. Né? E isso tem sido feito desde o começo. A implantação da instituição foi muito dialogada, muita interlocução, dezenas de audiências públicas, né? E isso foi muito bom porque culminou com um fórum social. Fizemos um fórum social na região e esse fórum social elegeu um conselho estratégico social, que é um dos conselhos superiores da nossa instituição. Então, o nosso desenvolvimento como instituição é apreciado pelas representações das comunidades, dos movimentos sociais, mas também dos empresários, das associações de políticos, de dirigentes também. Então, é um conselho realmente bastante plural e que tem apoiado muito a implantação da instituição. A sua gestão tem sempre sido caracterizada pela participação, né, da comunidade, né? Seja a comunidade interna como a comunidade externa, né? E isso tem dado frutos para, vamos dizer, um bom desempenho, né, da universidade. Qual é a contribuição desse processo participativo na gestão universitária? Certamente. A comunidade que você está chamando de externa, mas a gente até fica brincando dizendo que um dos problemas da universidade brasileira é que ela é tão internalizada que ela precisa se estender, aí cria programas de extensão para sair. Se ela não tiver muros simbólicos, a comunidade está dentro dela sempre. Na verdade, nos ajudou a construir. Você mencionou os prefeitos que se interessam. Eu recebo muitos prefeitos pedindo que a universidade implante colégios universitários. E também muita participação de segmentos que, na sociedade em geral, eles são diminuídos, são excluídos, são subordinados, e na universidade tem um espaço que fala, de fala, né? É incrível, por exemplo, os Pataxó têm uma habilidade retórica impressionante, e eles, na universidade, têm um espaço onde são ouvidos, né? Isso tem sido realmente muito gratificante. O efeito principal muita coisa concreta tem resultado disso. Uma delas é que nós estamos fazendo muito poucas construções. Outras universidades novas investem uma fortuna criando prédios, campi, locais. Nós estamos reciclando espaços existentes, né, que, com a ajuda das populações, a gente identifica. Porto Seguro é um centro de convenções que estava ocioso, quase arruinado. Em Itabuna tem uma instituição chamada CEPLAC, que está passando por uma grande crise, e aí uma parte desse espaço a gente está requalificando. Em Teixeira de Freitas, um prédio de uma escola de ensino médio grande, a gente está requalificando. Isso está permitindo que a grande crise do financiamento público, que está afetando principalmente investimentos, no nosso caso é atenuado porque nós reformamos mais do que iniciamos construções novas. Temos apenas uma construção nova em curso. E esse é um padrão que eu acho que outras instituições não seguiram e estão tendo dificuldades, porque obras inteiras, novas, nesse cenário de financiamento restrito, é praticamente impossível se esperar a conclusão. E no nosso caso não, a gente está funcionando plenamente em imóveis, alguns poucos alugados, e a maioria deles são equipamentos públicos que a comunidade cede para a universidade funcionar. Olha que maravilha, né? É uma troca, né? A universidade é uma mão dupla, né? A universidade dá oportunidade desta reformulação ou reestruturação desses edifícios, prédios, né? Esses locais que estão precisando de uma reforma, não é? E a universidade se beneficia com a instalação básica que ela precisa, né? Então eu vou agradecer, né, a presença do professor Naumar de Almeida Filho, né, que é o reitor atual da Universidade Federal do Sul da Bahia, que aqui veio e nos agraciou com essa experiência
exitosa que ele vem desenvolvendo na Bahia desde o início dos anos 2000, né? E agora num projeto mais ousado ainda, né? De radicalizar a proposta da nossa querida UNB quando ela começa, né? E que nós sabemos todos que foi um grande êxito, né? Ela só foi interrompida por conta do contraprojeto da ditadura militar, né? Que interferiu numa reforma universitária de modelo norte-americano. Né? Então, nós passamos de uma universidade como um projeto nacional para uma universidade nos moldes MacUSAID. Gostei bastante, né, das informações que o senhor nos passou, acho que vão ser muito úteis para a nossa UNB, né, aqui interno, e para os nossos ouvintes. E eu espero que todos vocês continuem ligados nesse programa Diálogos da UNB TV, que sempre traz novidades que vão enriquecendo esta cultura universitária que nós podemos a cada dia contribuir.